Era uma manhã de 1990, e Brasília acordava com aquela frieza específica que a cidade tem nos meses de inverno. Um frio seco que não é intenso, mas que é honesto, que não finge ser outra coisa além do que é. O céu tinha aquela qualidade de azul que só existe no Planalto Central, um azul que parece mais próximo do que deveria ser, como se o espaço entre o chão e o horizonte fosse menor ali do que em qualquer outro lugar do país. Era o tipo de manhã que faz você sentir que o dia tem uma clareza particular, que as coisas que acontecerem nele vão acontecer com uma nitidez que outros dias não oferecem. Renato Russo acordou cedo. Isso não era incomum em períodos de trabalho intenso, mas aquela manhã era diferente porque não havia trabalho agendado. Não havia estúdio, não havia ensaio, não havia compromisso com a gravadora ou reunião com a equipe. Era um dia livre, o tipo que artistas no pico de uma carreira raramente têm, e que, quando aparece, é frequentemente preenchido com o que sobrou de todos os outros dias: os telefonemas não retornados, as decisões adiadas, o descanso prometido que a agenda foi engolindo até virar mais um item na lista, do que algo que realmente acontecia. Renito não preencheu aquele dia com o que havia sobrado. Fez uma ligação. Uma única ligação para alguém que trabalhava em um hospital público de Brasília que atendia crianças com doenças crônicas, alguém que havia conhecido através de uma cadeia de conexões que resultara em uma conversa casual em uma situação social completamente diferente. Nessa ligação, disse que queria visitar, não como evento, não como aparição pública, não como a visita de um artista famoso que gera fotografia e cobertura de imprensa e que serve simultaneamente ao hospital e à imagem do artista. Disse que queria ir de forma que as crianças não soubessem quem ele era antes de chegar, se é que precisavam saber depois. A pessoa do outro lado ficou em silêncio por um momento. Não porque a proposta fosse problemática, mas porque era incomum de uma forma que exigia um segundo de recalibração. Visitas de personalidades a hospitais infantis existiam dentro de um protocolo estabelecido que envolvia assessoria de imprensa, fotógrafo, coordenação com a direção, agendamento com antecedência suficiente para que tudo estivesse organizado para receber tanto o visitante quanto o registro da visita. O que Renato propunha removia todas essas camadas e deixava apenas o que estava no centro, que era a visita em si, sem nenhuma das estruturas que normalmente existem ao redor dela. Combinaram para 2 dias depois. Renato pediu que não fosse comunicado às crianças com antecedência. Pediu que não houvesse fotógrafo. Pediu que a equipe agisse normalmente, sem criar um ambiente de evento ao redor da presença dele. Disse que queria estar ali como alguém que foi visitar, não como alguém que foi ser visto visitando. A diferença entre essas duas coisas é pequena na descrição e enorme na experiência. E a pessoa do hospital entendeu imediatamente porque trabalhava em um ambiente onde a autenticidade das intenções de quem chegava de fora era algo que havia aprendido a avaliar com rapidez e precisão. Nos 2 dias entre a ligação e a visita, Renato não mencionou o plano para quase ninguém. Havia 1 ou 2 pessoas na equipe próxima que sabiam por razões logísticas, mas o círculo era mínimo e deliberadamente mínimo. Não havia ensaio do que fazer ou dizer. Não havia preparação no sentido de construir uma performance. Havia apenas a decisão tomada, e o tempo entre a decisão e a execução que Renato ocupou da forma que ele ocupava esse tipo de intervalo em silêncio produtivo, processando alguma coisa que ainda não tinha forma completamente definida, mas que ia encontrar forma quando chegasse a hora. Na manhã da visita, ele chegou ao hospital sem assessoria, sem equipe, com a descrição de quem havia aprendido que descrição era um ato de respeito e não de modéstia. Havia uma contenção deliberada em cada escolha, na roupa sem nenhuma marca de identidade artística, no carro comum, na forma de entrar pelo corredor como alguém que conhece o espaço, na ausência de qualquer sinal que comunicasse que aquela presença era diferente das outras que o hospital recebia cotidianamente. A pessoa que o recebeu disse mais tarde que havia ficado impressionada com aquela qualidade específica de Renato naquele momento. Havia visto artistas em situações similares, havia acompanhado visitas de personalidades com intenções genuínas, mas que assim mesmo carregavam uma autoconsciência de si mesmos
como evento que era impossível de desligar completamente. Renato não tinha isso. Ou se tinha, havia encontrado uma forma de colocá-la em um lugar onde não interferia com o que estava acontecendo na frente dele. A ala que visitou era a de crianças entre 6 e 12 anos, a maioria com condições que exigiam internações longas ou recorrentes. O tipo de situação onde a criança aprende a habitar o hospital de uma forma que é ao mesmo tempo adaptação e perda. Havia uma rotina naquele espaço que as crianças conheciam melhor do que os visitantes ocasionais. Uma geografia interna de horários e procedimentos que elas haviam mapeado com a precisão de quem não tem outra opção senão entender o território onde está. A primeira criança com quem Renato ficou foi um menino de 8 anos que estava internado há semanas por complicações de uma condição respiratória. O menino não sabia quem era Renato Russo. Isso ficou claro nos primeiros segundos, e a reação de Renato a esse não reconhecimento foi, segundo quem observava, uma das coisas mais reveladoras da visita inteira. Havia um relaxamento visível, uma abertura que talvez fosse mais difícil de mobilizar quando a outra pessoa já chegava com uma imagem formada de quem você era. Conversou com o menino sobre o que o menino queria conversar. Não sobre a condição, não sobre o hospital, não sobre as coisas difíceis que evidentemente estavam presentes naquele contexto. Sobre o que o menino gostava, sobre quais eram os melhores e os piores momentos do dia, sobre o que ele pensava que ia fazer quando saísse. As perguntas que Renato fazia eram descritas por quem observava como diferentes das perguntas que adultos normalmente fazem para crianças nessas situações, que tendem a ser perguntas de conforto, que buscam amenizar, que partem da premissa de que a criança precisa ser protegida da realidade do que está vivendo. As perguntas de Renato partiam de uma premissa diferente. Partiam da premissa de que o menino era um especialista na própria experiência e que essa especialidade merecia curiosidade genuína. Havia um respeito embutido nessa forma de perguntar que as crianças detectam antes de poder articular o que estão detectando. O menino respondeu com uma abertura que a enfermeira presente disse não ser habitual para ele, que havia desenvolvido uma reserva compreensível diante dos adultos que passavam com intenções boas, mas com uma qualidade de presença que não deixava muito espaço para ele ser ele mesmo. Em outro quarto havia uma menina de 10 anos, que estava acordada mas quieta. O tipo de quietude que as crianças desenvolvem quando aprenderam que o barulho não muda nada e que a energia é mais bem conservada do que gasta. Renato entrou e ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio constrangido de quem não sabe o que dizer, mas o silêncio de quem está presente, sem exigir que essa presença seja preenchida imediatamente com palavras. A menina olhou para ele. Ele olhou para ela. E então ela perguntou se ele sabia cantar. Não porque o havia reconhecido. Perguntou da forma direta que as crianças perguntam quando uma curiosidade aparece sem o filtro de polidez adulta. Renato disse que tentava. Ela disse que o hospital era chato porque não tinha música boa, que colocavam músicas no corredor às vezes, mas que eram músicas de adulto que ela não gostava, que ela gostava de músicas que tinham alguma coisa para dizer. Havia pessoas no corredor que ouviram o que aconteceu a seguir sem ter planejado ouvir. Renato cantou. Não com o volume do palco, não com a projeção de quem está preenchendo um espaço grande, com o volume de uma conversa, como se a música fosse uma extensão natural do que estavam dizendo. Cantou um trecho de uma música que a menina não conhecia e que ela ficou ouvindo com aquela atenção específica de criança que está recebendo alguma coisa nova e está decidindo em tempo real o que pensa a respeito. Quando terminou, a menina ficou em silêncio por um segundo e então disse que era bonita, mas que queria ouvir de novo. Renato cantou de novo. E na segunda vez, a menina cantarolou junto em um tom que ela estava inventando enquanto ouvia, harmonizando de uma forma intuitiva, que fez Renato parar por um segundo com uma expressão que a enfermeira presente descreveu como de alguém que acabou de ouvir alguma coisa que não estava esperando. Disse para a menina que ela tinha ouvido muito bom. Ela disse que sabia. Disse com aquela confiança sem arrogância que as crianças têm sobre as próprias capacidades quando ninguém ainda passou tempo suficiente convencendo-as de que deveriam duvidar delas.
Renato ficou em silêncio por um momento, e então riu. Não o riso educado de situação social, mas o riso de quem foi pego de surpresa por alguma coisa genuinamente inesperada e deliciosa. Passou a manhã inteira no hospital, não com o ritmo de quem está cumprindo uma agenda, passando de quarto em quarto com o tempo calibrado para que a visita cobrisse o território necessário e terminasse no horário planejado. Com o ritmo ditado pelas conversas, que em alguns quartos eram longas e em outros eram breves, não por falta de atenção, mas porque brevidade era o que aquela criança específica naquele momento precisava. Havia uma leitura constante do ambiente que a equipe do hospital notou e que reconheceu como rara em visitantes que não trabalhavam com crianças profissionalmente. Havia um menino de 12 anos que não quis conversar, que estava com o rosto virado para a janela quando Renato entrou e que não virou quando cumprimentado. Havia várias formas de responder a esse fechamento, e a mais comum em visitas era alguma variação de tentar abrir conexão através de persistência gentil. Renato ficou no quarto por alguns minutos em silêncio, disse apenas que estava ali se o menino quisesse companhia, e saiu sem fazer do silêncio um problema que precisasse ser resolvido. A enfermeira que acompanhava disse mais tarde que aquela resposta havia sido a mais respeitosa possível para aquela criança naquele momento, e que poucos visitantes tinham a capacidade de oferecer presença sem transformá-la em exigência. No final da manhã, antes de ir embora, Renato passou pela sala de espera, onde havia algumas mães aguardando notícias de procedimentos. Não era parte do plano original, mas era o que o caminho de saída atravessava. Havia uma mulher sentada sozinha, com aquele olhar específico de quem está há horas em um estado de espera, que não tem nada de passivo, que é uma forma ativa e extenuante de segurar alguma coisa que pode desabar a qualquer momento. Renato sentou ao lado dela. Disse apenas que estava esperando também, sem especificar o quê, e ficou sentado em silêncio por alguns minutos, não tentando conversar, não tentando confortar, apenas presente de uma forma que ela descreveu muito tempo depois como a coisa mais simples e mais necessária que alguém havia feito por ela naquele período inteiro. A visita não foi para a imprensa. Não naquele dia, não nos dias seguintes, não enquanto Renato estava vivo. A pessoa do hospital que havia organizado manteve o combinado não por instrução explícita, mas porque havia entendido que o sigilo era parte do que tornava a visita o que havia sido. Que publicizar seria transformar retroativamente alguma coisa que havia existido inteiramente fora da lógica da publicidade em produto dessa lógica, e que essa transformação destruiria precisamente o que havia tornado aquela manhã diferente de todas as outras visitas que o hospital havia recebido. A história saiu depois da morte de Renato, em 1996. Da forma como as histórias guardadas com cuidado às vezes saem quando a guarda deixa de ter o mesmo tipo de necessidade que tinha antes. Saiu em fragmentos, através de pessoas diferentes que haviam estado presentes em partes diferentes daquela manhã e que falaram em contextos diferentes para pessoas que foram juntando os pedaços com a paciência de quem entende que certas histórias precisam ser montadas assim, sem pressa, sem a violência de uma narrativa que exige coerência antes que os fragmentos estejam prontos para oferecê-la. O que ficou além dos fatos que os fragmentos confirmavam foi uma qualidade que todas as pessoas presentes naquela manhã descreviam de formas diferentes, mas que apontavam para o mesmo ponto. Havia algo em Renato naquele hospital que era a versão mais simples e mais completa de quem ele era. Sem o palco, sem a música, sem a linguagem que havia sido sua ferramenta principal de vida, havia uma forma de estar com as pessoas que era o fundamento de tudo que o palco e a música haviam conseguido construir. A capacidade de presença real, de atenção que não está pensando no próximo compromisso enquanto está no atual, de interesse genuíno no que a outra pessoa está vivendo, que não é desconforto disfarçado de curiosidade, mas curiosidade verdadeira sem agenda. As crianças que estavam naquele hospital naquela manhã cresceram, a maioria delas, carregando memórias de um período difícil que continham dentro delas também esse momento específico, essa manhã onde um homem havia aparecido sem anunciar e havia ficado com elas da forma que poucos adultos sabiam ficar. A menina que havia cantarolou junto
não soube por anos quem havia cantado com ela naquele quarto. Quando soube, já era adulta, e a informação reorganizou a memória de uma forma que ela descreveu como estranha da melhor forma possível. Disse que havia pensado muitas vezes naquele momento, sem nunca saber o nome de quem havia estado ali. Que havia uma pureza nessa lembrança de como ela havia se sentido sem a sobreposição de quem era a pessoa, e que saber o nome depois havia adicionado alguma coisa sem remover o que já estava lá. Renato Russo foi ao hospital naquela manhã de 1990, sem câmera, sem assessoria, sem nenhuma das estruturas que normalmente existem ao redor de gestos assim, para garantir que o gesto seja visto além de quem o recebe. Foi porque havia crianças em um lugar difícil, e porque ele tinha uma manhã livre, e porque a distância entre essas duas coisas era menor do que a maioria das pessoas calcula que é. Foi porque havia aprendido, de formas que sua própria experiência com vulnerabilidade havia ensinado, que presença real é uma das coisas mais raras e mais necessárias que um ser humano pode oferecer a outro. E que presença real não exige palco, não exige microfone, não exige a moldura de nenhum evento. Exige apenas a decisão de estar completamente no lugar onde você está, com a pessoa que está na sua frente. Isso é o que nunca foi divulgado enquanto havia razão para guardar. E isso é o que a história, ao ser contada em fragmentos por pessoas que haviam zelado por ela com cuidado, revelou sobre quem Renato Russo era quando ninguém estava olhando. Que era a mesma pessoa de quando todo mundo estava olhando. Que não havia distância entre o artista que enchia estádios e o homem que sentou ao lado de uma mãe em sala de espera, sem dizer nada, porque não havia nada a dizer que fosse mais útil do que simplesmente estar ali. Essa consistência entre o público e o privado é a coisa mais difícil de sustentar e a mais reveladora quando existe. É o que transforma um artista talentoso em alguma coisa que dura além da carreira e além da vida. É o que estava naquele hospital naquela manhã de inverno em Brasília, e que as crianças presentes sentiram sem ter vocabulário para nomear, e que o tempo e o crescimento eventualmente deram nome. O nome era integridade, e não havia câmera nenhuma capaz de capturá-la melhor do que o silêncio que Renato escolheu para cercá-la naquela manhã que nunca foi divulgada, e que por isso mesmo ficou inteira.